direcionado aos alunos da Barão de Mauá. Estou colocando aqui no YouTube por causa da plataforma, para ficar disponível para as outras turmas e ficar disponível para revisão também, né? Vamos fazer desse tempo de quarentena, desse tempo de afastamento social, aí, um tempo de ressignificação e um tempo útil, né? Para que a gente possa aproveitar a oportunidade para aprofundar conhecimentos, para ler uma boa teoria com o tempo e ter um pouco mais de bagagem para quando a gente voltar, né? Isso também serve, eu acho que esse tempo todo parado está servindo também para a gente, para vocês enquanto estudantes, entenderem, assim, a duras penas, qual é o nosso real papel no mundo, né? Qual é o nosso papel aí diante da sociedade. Enquanto todo mundo pode falar, graças a Deus estou em casa, se você está em casa, como eu estou em casa nas épocas que não estou trabalhando, né, por causa dos horários da faculdade, por exemplo, que estou em casa, trabalhando de casa, a gente não tem esse sossego de falar, graças a Deus estou em casa. A gente pensa, poxa, eu podia estar ajudando. A gente não consegue dormir em paz. E a gente também, enquanto profissional da saúde, a gente conhece outras realidades, né? A gente sabe que tem gente, por mais que independente da sua condição financeira, do berço que você veio, você acaba conhecendo outras realidades também, bem diferentes da sua, e faz com que você sinta um pouco mais de empatia. Você tem uma tendência a pensar não só assim, ah, meu Deus, a minha família pode contrair o coronavírus e, enfim, ficar doente. A gente pensa, gente, e aquele pessoal que às vezes a gente de saúde precisa ir lá enfim, lá no meio da favela para poder entregar um remédio para tuberculose. O quão essa pessoa é suscetível. Tenho certeza que esse exame de consciência passou por todos de vocês nas diversas fases aí de confinamento. E, enfim, né? É, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe por que a gente deveria passar por tudo isso. E o que a gente tem para fazer é ou ajudar, ou se não puder ajudar, se você não estiver saindo da sua casa para trabalhar de alguma forma, e não só como médico, enfermeira, enfim, né? Na sua profissão que seja, vamos dizer assim, essencial para a sobrevivência, enfim, para poder manter a sociedade rodando, né, vamos dizer assim, né, por exemplo, o pessoal do posto de combustível, dos supermercados, né, agora quem sabe todas essas pessoas, essas profissões tenham um devido reconhecimento, incluindo a nossa profissão, né, para a gente poder entender que sem essas pessoas nada acontece, nada gira. Mas o que eu vim falar hoje para vocês é sobre as condutas diante das citologias alteradas. Vou me basear nas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo do útero, que foi revisado agora em 2016 e teve uma nova atualização em 2018. Está no site do INCA, disponível para download para quem quiser. Eu posso disponibilizar isso para vocês depois também, mas o nosso norte, né? A nossa diretriz, inclusive, é a do Ministério da Saúde, que geralmente é o que cai nas provas de residência. A gente muitas vezes tem estudado por alguns protocolos da federação, algumas coisas divergem. Então a gente deveria respeitar sempre, para estudar para a prova, tanto de concurso público, enfim, residência médica, as normas do Ministério da Saúde. E só para lembrar sobre a técnica de coleta de citologia, né? Eu estou aqui num posto de saúde, eu posso pegar para mostrar para vocês? Espera aí. Geralmente, a gente tem aqui esse kit completo, ó. Ele já vem com a lâmina, tem um aberto desmembrado aqui. Ele vem com o potinho pra gente mandar a lâmina de vidro, né? A gente tem aqui a lâmina de vidro. Aqui um lado dela é fosco. E aí a lápis a gente consegue escrever as iniciais da paciente ou o cadastro dela no sistema de saúde local, enfim, né, o que for necessário para poder adequar. A gente tem aqui também a espátula de Aires, que ela tem um lado que é nesse formatinho aqui, ó. Tá vendo? Igual ali da foto. E o outro lado é assim, uma espátula normal. E aqui a gente tem a Citobrush, que ela parece uma escovinha mesmo. São cerdas bem molinhas, ó. Deixa eu mexer nela com o outro palito pra vocês verem. Ó, tá vendo? Bem macia.
E aí, como é que acontece a coleta do Papa Nicolau? Eu vou abrir aqui para vocês um. Tem uma Eu vou abrir um desse grandão, porque geralmente a gente não utiliza dele, só em casos muito específicos, mas só para mostrar para vocês. Tem os diversos tamanhos de espéculo. E aí, a gente introduz o espéculo, ó, tá vendo? Ele é como se fosse, tentando mostrar aqui, mas a luz não tá legal. Ó, tem aqui, ó, o espéculo, né? Ele é como se fosse um bico de pato, ele é de um, como se fosse um acrílico, assim, né? Um plástico. E aí, ele vem já com essa estrutura aqui, que é para abertura. Ai, tá difícil mostrar aqui. Que é esse parafusinho. E aí, a forma de a gente fazer a introdução do espéculo via vaginal, a gente coloca, imagina aqui, canal vaginal da paciente, né? A gente coloca o espéculo até o final dele, assim, ó. Até conseguir chegar no final. E não é força, é jeito, tá? Cuidado, sejam delicados e delicadas, por favor. Se você, às vezes, está fazendo em alguém esse exame e nunca recebeu um exame desse, é porque você não tem noção de como ele pode ser doloroso e como ele é desconfortável. Não desconfortável na questão de dor só, mas assim, é um exame que deixa a paciente desconcertada, no mínimo, né? Deixa a gente um pouco mais tímida, a gente fica ali numa situação um pouco constrangedora, vamos dizer assim, enquanto paciente, porque na real, vou falar para vocês, como médico, a gente não fica se atendo a essas coisas de, então, vamos olhar. Se a gente olhar para os pelos, a gente vai olhar como é a pilificação para saber se é normal ou não. A gente não vai olhar para os pequenos e grandes lábios pensando, a gente pensa, é normal, tem alguma patologia, e muito mais a gente dá atenção para o colo do útero, né, lá para o exame especular mesmo, quando a gente vai examinar, do que para questões estéticas, fez a unha, não fez. Gente, abstrai tudo isso, vai para o exame ginecológico com o coração em paz. A gente está muito mais preocupado se você está doente, se tem alguma coisa para te ajudar, ou se por questões estéticas, nada disso, tá? Desencana, desencana. Não adianta eu falar relaxa, porque é impossível relaxar. Você sem roupa, com as pernas abertas assim, fazendo exame. Por mais que você saiba, você é consciente, você está indo fazer um exame para detecção precoce, você está tentando se cuidar e tudo mais, mas não deixa de ser um exame a gente ficar numa situação um pouquinho desconfortável, né, enquanto paciente. Então, é isso. A gente vai com delicadeza, imagine aqui, ó, orifício vaginal, a gente entra aqui, ó, e a gente inclina o espéculo mais ou menos 1 hora da tarde. Eu sempre falo isso quando eu tô com alguém ajudando a fazer. Inclina para 1 hora da tarde, porque aí você desvia da uretra, a gente desvia do canal da urina, né? Lembrando que a gente tem ali a uretra, passa no bracinho, né, o vestíbulo ali, depois a gente chega no infundíbulo, a gente chega no introito vaginal, certo? Aí a gente introduz e a gente gira lá dentro da vagina, sem forçar, devagar. Introduzindo, girou, e aí a gente começa a, cadê? A gente começa a girar aqui, ó, esse parafusinho aqui, que também é de plástico, para a gente poder abrir a cavidade vaginal. Lembrando que a vagina não fica aberta direto sozinha. Ela é uma cavidade virtual, musculatura que está ali juntinha, né? Conforme a gente precisa abrir para examinar, o espéculo consegue, esse bico de pato que a gente fala, né? Tá vendo? Aí ele consegue ver lá dentro. Quando a gente está enxergando aqui dentro, a gente vê o colo do útero. E aí é nessa hora que a gente pega a espátula, a íris, e aí a gente vai passar em volta do colo do útero. Tem aqui, ó, colo do útero, para mostrar para vocês. A gente vai passar assim, ó. A gente poderia, a técnica indicada é que você apoie aqui a espátula e você gire a ponto de você coletar. Só que às vezes o colo do útero é um pouco maior do que a espátula. Né? A gente está pensando aqui numa paciente que teve 5 filhos, todos de parto normal. O colo do útero tende a ficar um pouquinho maior depois disso. Então, o ideal não é que você só posicione e só gire só aqui onde deu. Se é um colo maior do útero, você vai fazer esse serviço de passar por toda a extensão do colo. Colher o material?
Então, aí a gente vai passar na lâmina de vidro. Tem algumas correntes que acreditam que você não pode passar mais de uma vez, porque senão você vai perder material. A forma mais adequada é que você passe o mínimo de vezes possível. Ó, vou mostrar aqui de pertinho. Tá aqui a lâmina. Ops, aqui. Aí você passa. Ah, eu gosto de passar assim. Pode passar, não tem problema. Você vai passando assim ou assim, mas de uma forma que você consiga separar o que você coletou com essa espátula num canto e o que você coletou com essa espátula num outro canto, certo? Para separar. E aí, porque na hora o patologista vai fazer a análise, ele precisa ter noção de qual epitélio que é qual, né? Para ele não misturar tudo. E aí, a gente vai passar na lâmina de vidro. Antes de fazer essa coleta com a espátula de Aires no colo do útero, antigamente era obrigatório se fazer a coleta de fundo de saco, que a gente ia no fundo da vagina, passava o espectro, a gente colhia lá embaixo, nas paredes vaginais, e passava na lâmina também. Uma porção era fundo de saco, outra porção, fundo de saco, a gente girava a espátula e passava o colo do útero, e depois a gente passava a escovinha. Qual é a sequência correta de se coletar um Papa Nicolau? A sequência de coleta não é a mesma sequência de a gente passar na lâmina. E vou explicar por quê. Então, antigamente era obrigatório coletar fundo de saco vaginal, mas depois de muitos estudos foi visto que a mesma infecção que estaria presente no colo do útero estaria no fundo de saco. Então, não tem tecido escamoso do mesmo jeito. Então, não teria tanta necessidade de se fazer. Alguns serviços ainda fazem como rotina, alguns profissionais ainda fazem. Esse manual do INCA não direciona para isso, certo? E aí, o que a gente faz? Primeira coisa, vamos começar o exame então de novo, vai. Vou fechar meu espéculo aqui. Lembrando que esse aqui é um tipo de espéculo descartável, né? Não é reutilizável, não é reesterilizável. A gente vai introduzir, abrir, beleza, tá vendo o colo de útero, bonitinho. A gente vai coletar fundo de saco vaginal, passa nas paredes, aqui, e guarda. A gente vira a espátula, colhe a citologia do epitélio do colo uterino e guarda. E guarda na sua mão. Você vai pegar a escovinha para a gente ver a citobrush, que a gente vai introduzir nesse buraquinho que tem aqui no desenho. A gente vai colocar dentro, a gente coloca ela aqui, ó, dentro do colo do útero. A gente introduz até sumir a cerda. Tem que introduzir tudo. Ela tem que entrar até aqui, tudo. E aí a gente gira para um sentido, geralmente para o sentido horário, para ela captar as células glandulares ali do colo do útero. A gente vai girar no sentido horário e depois a gente tira. Tirou a escovinha, lembrando que você guardou o que está na espátula, né? Está na sua mão ainda. Aí você pega a lâmina previamente identificada com as iniciais da paciente, com, enfim, o registro do sistema de saúde local, né, que você esteja registrando. E aí você passa no sentido que você passou a citobrush lá dentro. Normalmente a gente faz sentido horário, a gente vai passar o contrário aqui na lâmina, a gente vem em sentido anti-horário. A gente vem assim. E passa, né? Ah, passa uma vez só, porque senão destrói célula. Isso não é comprovado. Você pode passar uma vez, tá? O suficiente para você ter material aqui. De onde você passar uma vez, aí estava tão seco que não saiu nada. Se tiver seco, compensa você pingar soro fisiológico e depois nos instrumentais coletar da paciente para sair algumas células, senão não vai ter o que analisar. E aí a gente passa no sentido contrário, que foi passado lá dentro, a citobrush, a gente passa assim, ó. Você vai girando, não é só passar, assim. Você vai girar ela, para ela ir depositando as células aqui, ó. Entendeu? Beleza? Vai passando. Aí a gente descarta, joga no lixo. Pronto. E lembra dessa espatulinha? A gente vai passar primeiro a parte que foi coletada do colo uterino. Aí a gente passa aqui numa outra porção da lâmina. E a terceira porção, se você tiver coletado fundo de saco, você passa aqui. Aí sim você descarta. Por que essa ordem? Por que é importante ser respeitada essa ordem? Porque o material da Citobrush, ele coletou material glandular, material cervical. Então, é um material que, quando exposto no ambiente, ele se desfaz das suas propriedades com muito mais rapidez
do que o material de canal de ectocervice e de fundo de saco vaginal, de tecido escamoso. Porque o tecido escamoso, ele não é totalmente exposto, mas ele é um pouco mais exposto que o glandular. Então, por questões de propriedades, e isso pode cair em prova. Estou falando de concurso, né, de provas de residência, enfim, a ordem certa, ou prova prática, por exemplo, né, cair colete em Papa Nicolau. Por que não poderia cair isso numa prova prática? A sequência correta de coleta é essa daqui. Certo? Entendido? Ah, e eu coloquei essa imagem aqui, ó, desse potinho azul aqui que vocês estão no canto direito da tela, para poder falar como é feito a coleta em meio líquido. Eles descartam essa primeira espátula, né, aqui em cima, e eles conseguem, vamos dizer assim, jogar fora essa espátula, depois coloca o cabinho, você descarta, e aquele conteúdo que tem as sardinhas, que parece uma escovinha, uma vassourinha, a gente joga dentro do meio líquido, põe no potinho, identifica por fora e manda para análise. Ele vai com o potinho no meio líquido, toda aquela cerda ela é destacável do cabinho, né, da haste, com as sardinhas, né? No Hospital do Câncer de Barretos, no Hospital do Amor, se usa muito esse método. E os municípios que têm esse convênio com a análise de citologia oncótica com o Hospital do Amor, tem também esse material meio líquido disponível no SUS. Qual a diferença do meio líquido para essa técnica convencional de citologia? Ah, mais uma coisa importante que eu não falei. Depois que a gente coletar a citologia, beleza, coletamos tudo, a gente vai passar um spray fixador. Sabe o que também pode ser usado numa, vamos dizer assim, numa adaptação como spray fixador, caso não esteja disponível? Laque de cabelo. Na residência a gente usava bastante. Laque, spray, charme, sabe esses spray da vida? A gente usa, passa assim na lâmina e fica tudo bem. E aí a gente precisa fixar esse conteúdo na lâmina, né? A gente passou tudo aqui, tem que fixar para poder aguentar até a hora de mandar para o laboratório, porque não são análises imediatas. Então a gente faz uma distância aqui de mais ou menos 10, 15 centímetros e borrifa o spray. E aí a gente guarda aqui na caixinha ou no potinho de laboratório que eles disponibilizam, enfim, identificamos por fora também e aí a gente manda a amostra. Quanto tempo pode ficar? Tem que conservar em geladeira? Na verdade, não. Desde que você não conserve também numa fonte de calor, né? Você não pode deixar ele, por exemplo, exposto ao sol ou uma temperatura muito elevada, porque senão vai derreter, vamos dizer assim, né? Tudo que você fixou vai se desfazer e aí a gente tem perda celular. Tem perda para a hora de fazer a análise e vai se tornar uma amostra insatisfatória. Mas é isso. Ah, sobre o meio líquido, qual a diferença do meio líquido e do método convencional para coleta de citologia? Segundo os estudos, o método do meio líquido consegue detectar muito mais precocemente o NIC1, né, que é vamos dizer assim, a primeira alteração que acontece diante de uma infecção por HPV. Desculpa, o primeiro grau da infecção, mas ele detecta muito mais precocemente do que o método convencional. Então, é uma forma de rastreio um pouco mais sensível, vamos dizer assim, né? Mas há controvérsias, como é um método que ainda tem um custo um pouco mais elevado do que o método convencional, ele não é tão difundido, não é tão fácil de você conseguir comprar para colocar no consultório, mas só para vocês saberem que ele existe. O que é preconizado pelo Ministério da Saúde nesse momento ainda é o convencional, então é mais dele que a gente precisa ter ciência, certo? Nesse quadro aqui, cor de rosinha, que eu coloquei para vocês, a gente está falando das principais condutas que a gente tem naquele manual, né? Quando a gente encontra células escamosas atípicas de significado indeterminado, aspas, se elas são consideradas possivelmente não neoplásicas. Nós vamos falar um de cada. Eu só coloquei esse quadro aqui no início para ilustrar mesmo tantas condutas que a gente precisa ter em mente. E não é uma questão de decorar, é uma questão de ter esses fluxogramas na nossa mente, porque diante de uma situação dessa, vamos supor, você é médico de família, você é clínico, você atua no Sistema Único de Saúde de alguma forma, diante de uma alteração dessa, é preciso saber se é uma paciente de risco. Ah, eu sou cirurgião geral, a paciente tem, por exemplo, ela tem asgos, ela tem ASC-H,
na citologia, mas não tem problema, vamos operar mesmo assim e tal. Não precisa de fazer nada agora, não, mas urgente é operar a vesícula. Claro que não. A gente precisa fazer um acompanhamento, porque essa não se pode afastar lesão de alto grau, por exemplo, né? Pode ser que ela tenha coisa muito mais séria para se resolver do que uma litíase biliar. Então, é só um exemplo, tá? Todo mundo precisa saber. Ah, mas eu não vou ser GO na área. Não interessa. Você é médico, você precisa saber. Você é profissional da saúde, você precisa saber. Você é enfermeira, é técnica, auxiliar, enfim. Se você está envolvido com a área da saúde, é um rastreio básico o câncer de colo de útero, né? São campanhas básicas. Então não adianta chegar no outubro rosa, todo mundo usar roupa rosa aí, fazer as campanhas, andar de bexiga na rua. Não é isso. A gente tem que saber isso aqui. A gente tem que saber fazer detecção precoce. Outro erro comum. Ah, vamos fazer o preventivo, a prevenção. Prevenção, só um conceito, tá, gente? Prevenção seria se a gente, ao fazer o exame de Papa Nicolau, eu estivesse livre de ter câncer de colo de útero, o que não é verdade. A gente tá lá para fazer detecção precoce. Se a gente vai ter câncer de colo do útero ou não, depende de vários outros fatores. Depende de fatores, muitas vezes, genéticos, dependendo do tipo de câncer. Depende se eu tenho infecção pelo HPV ou não. Depende se a minha infecção por HPV vai fazer alguma lesão no colo do útero ou não. Enfim, qual é o tipo de HPV que está cometendo o colo do meu útero. Tem tudo isso para se analisar, certo? Então, vamos que vamos. Esse aqui é um quadro que tem todas as condutas, quais são os pacientes que devem ir para a colposcopia de cara, quais que vão fazer toda a revisão. Nós vamos falar de cada caso. Então, quando é que começa a fazer Papa Nicolau? Geralmente, o certo é que a gente comece a fazer os exames a partir dos 25 anos. Ai, Narima, mas eu tive relação, a primeira relação da vida com 13 anos, até lá eu devo esperar? Deve esperar. Por qual motivo? Porque a gente sabe que, por exemplo, as NIC1, as lesões um pouco mais, vamos dizer assim, menos severas, né, que não vão gerar um alarde tão grande, elas podem ser resolvidas pela sua própria imunidade até essa idade. Então, se a gente descobrir, por exemplo, a gente vai evitar muitos procedimentos invasivos desnecessários, muitos, vamos dizer assim, desperdício de suprimento, desperdício de exame, desperdício de, enfim, né? A paciente não tem necessidade, porque os dados mostram que o índice de câncer de colo de útero nessa faixa etária abaixo dos 25 anos é pouco prevalente. Então, a gente tem uma conduta de evitar o rastreamento antes dos 25 anos. Isso é realidade no particular e no convênio? Claro que não. Normalmente, a paciente tem relação sexual, já procura para consulta e tudo mais. A gente orienta que faça o exame especular, porém, se houver alguma alteração, aí sim, algo suspeito, enfim, algo que você realmente precisa averiguar, a gente pode fazer citologia nessa situação, mas são raríssimas exceções. O certo é que a partir dos 25 anos é que seja feito rastreamento com a citologia. Então, os dois, com que frequência a gente faz? Faz de 6 em 6 meses? Faz anual? Como que faz? Então, os dois primeiros exames devem ser com intervalo anual. A gente faz um exame, por exemplo, 2020, a gente faz 2021 e tá tudo bem com os dois exames. E agora? Ano que vem de novo, 2022? Não, aí você pode esperar 3 anos e só fazer quando vencer o terceiro ano. Então, aí 21 foi feito, 20 foi feito, 21 foi feito, a gente pode descansar 22, 23, caso não haja nenhuma alteração, e só em 2024 refazer a nova rotina de citologia oncótica. E aí, até quando fazer? A gente vai fazer até os 64 anos de idade e naquelas mulheres sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, né? Uma coisa é você estar acompanhando uma paciente que não tem absolutamente nada de clínica, uma paciente que não tem nenhum sintoma, nunca teve uma citologia alterada na vida, nada, 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 tudo bem. Então, eu estou falando aqui, histologia alterada, eu não estou falando de Gardnerella, de candidíase, não é isso não. Estou falando de HPV, estou falando de NIC, estou falando de células suspeitas, lesões que podem significar alto grau, lesões possivelmente de baixo grau. Isso são alterações de citologia, tá? E aí a gente deve seguir até os 64 anos. E é muito, vamos dizer assim, eu acredito que esse número vai mudar no futuro, por enquanto essa continua sendo a recomendação.
Mas eu acredito que esse número vai mudar no futuro, por quê? Porque a longevidade mudou também, né? A expectativa de vida mudou, graças a Deus, e a gente também tem outros fatores para serem analisados. Por exemplo, eu coloquei essa gata aqui na foto, que é a Suzana Vieira, que eu sou super fã dela e acho ela, assim, um exemplo de mulher que envelheceu bem, sabe? De bom humor, linda e sem aquele exagero de procedimento estético que a gente tem visto hoje, né? Assim, essa foto é de algum tempo atrás, mas hoje em dia a Suzana tem 77 anos. Dá pra acreditar, se você vê ela na novela que terminou agora, na Era Vocês, ela tá, assim, super bem, né? E, e a gente tem aquele conceito de falar assim, 60 anos é uma senhora, né? E, poxa vida, né? A gente envelhece muito mais tarde, graças a Deus, consequentemente, a gente se mantém ativa por muito mais tempo e, por que não, ativa sexualmente por muito mais tempo, né? Isso é um grande sinal de saúde, é um grande termômetro de saúde, mas a gente não pode deixar de analisar que essas pacientes muitas vezes vão parar de fazer citologia com 64 anos, mas continuam com a vida sexual ativa. Por que não, de repente, ter uma troca de parceiro depois dessa idade? Por que não ter uma contaminação por HPV só depois dessa idade? Então, são questões que eu acredito que em breve serão analisadas novamente, pelas estatísticas também, por as pacientes terem uma. Sim, elas não são excluídas do grupo de risco por causa disso, mas, enfim. Bom, então o que eu estou falando não é por uma questão de falar assim, mas a paciente dessa idade não tem, não deve ter relação. Muito pelo contrário, minha querida. Paciente, aí que ela deve ter mesmo, né? Enfim, né? A gente não tem que julgar isso, não cabe a nós. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso, a partir de 64 anos, os estudos mostram que a incidência é um pouco menor de câncer de colo do útero. E por esse motivo, as pacientes têm a condição de interromperem o rastreamento, caso elas nunca tenham apresentado nenhum tipo de alteração. Mas, se a paciente já teve qualquer tipo de lesão em colo de útero, qualquer tipo de alteração em citologia oncótica, ela deve continuar acompanhando. Ou se ela parou com 64, mas com 68 teve uma nova queixa, por que não fazê-lo? E aí vai do bom senso do profissional que estiver assistindo a paciente, certo? Então, como eu disse aqui, e aí eles são interrompidos quando os pacientes tiverem pelo menos 2 exames negativos, né, consecutivos, nos últimos 5 anos. E para as mulheres de mais de 64 anos, a gente deve fazer com intervalo, a gente começa do zero. Doutora, eu tenho 70 anos, nunca fiz, então a gente vai fazer esse ano, vai fazer ano que vem. E aí a gente dá um intervalo de 3 anos, faz de novo até a gente inteirar os 5 anos, com pelo menos 2 exames, intervalos nesse intervalo, exames bons, exames saudáveis, aí sim a gente pode interromper o rastreio. Caso contrário, vamos continuar. Amostra insatisfatória. É um negócio que aparece assim com muita frequência nos resultados, né? Só que o próprio INCA não dá essa responsabilidade exclusivamente à pessoa que está coletando o exame. Por quê? Porque a gente às vezes fala assim, não coletou direito, por isso está dando insatisfatória. Nem sempre. Tudo depende do que o patologista está analisando, depende de como foi transportada essa amostra, de como ela foi conservada e também se ela aparece, a gente tinha esse hábito antes de julgar assim, ó, a amostra tem epitélio escamoso, que é o da espátula de Ares, mas a amostra não tem epitélio glandular, não veio. Ela é considerada insatisfatória pela gente, porque a gente precisa da análise dos dois epitélios. Não adianta você analisar um só. Então, vai ser um papel Nicolau incompleto. Não serve para nada. A gente precisa ver os dois tipos de tecido, no mínimo, quando não ver o terceiro, né, ver o fundo de saco, para poder analisar. Agora, se de repente o patologista julga que só tem escamoso, a gente poderia considerar como uma amostra insatisfatória também, porque o certo é ter as duas amostras. Mas pode ser alguma alteração no laboratório, enfim, né? Isso pode ser, esses exames começarem a aparecer com muita frequência, é papel do médico conversar, procurar saber, para a gente poder elucidar essa questão. Mas amostras insatisfatórias, quer dizer, não deu para analisar, não valeu de nada você ter coletado. Quando vem material acelular ou hipocelular, né, menos de 10% do esfregaço deu para ser lido,
ou, por exemplo, pacientes que estão na menopausa ou que têm algum ressecamento vaginal por conta de, enfim, alguma quimioterapia que seja anti-estrogênio, dá vamos dizer assim, uma diminuição brusca aí na lubrificação vaginal, na lubrificação que fica ali, né, no próximo ao colo do útero. E aí, quando a gente passa, é a mesma coisa está passando na mão da gente. Não tem nada de secreção que fique aqui. E nessa de não ficar secreção, a gente tem uma pobreza de material muito grande. Você passa na lâmina, não sai nada. Por isso que eu falei, às vezes compensa você se preocupar com a hidratação vaginal, com a melhora da qualidade do tecido, do trofismo vaginal, para depois, então, a gente fazer a coleta da citologia para que seja uma amostra adequada, senão não adianta fazer. A leitura prejudicada, né, pode acontecer com 75% do esfregaço ou mais, com presença de sangue, de piócito. Às vezes você vai examinar a paciente e tem ali uma secreção vaginal assim, intensa, grande quantidade, amarelada, com odor, ou a paciente está menstruada, enfim. Qual é o problema de se coletar menstruada? É isso. Se você coleta e só vem hemácia, na hora que ele for olhar a lâmina, ele vai ver uma célula aqui, outra aqui e o resto tudo é massa. E não é isso que a gente quer analisar. Ah, mas é uma paciente muito fujona, doutor. Ela nunca vem no posto e justo hoje que ela vem, ela está menstruada. O Ministério da Saúde recomenda colete dessas pacientes fujonas, entre aspas, né, que não tem rotina em dia, que não se preocupam com isso. Caso contrário, a gente deve esperar passar o ciclo. Assim que não tiver sangramento, não tiver nenhuma secreção, aí sim você pode coletar com tranquilidade. E se o exame veio alterado, no máximo em 6 semanas a gente deve fazer uma nova coleta, 6 a 12 semanas no máximo. Por quê? Porque senão, esse ano não vem satisfatório, então ano que vem faz. Então não adiantou nada, ué. Então é como se ela passasse um ano em branco de rastreamento, então não adianta nada. Epitélios presentes. A gente pode ter, como eu disse para vocês, células escamosas, células glandulares, e na divisão entre as escamosas e as glandulares a gente tem tecido metaplásico, porque um tecido pode, não existe um limite certinho entre um e outro, existe uma margem que limita, que permeia os dois tecidos. Então, esse tecido é o tecido metaplásico, que é a junção escamo-colunar. E aí a gente entra naquela de ficar, a gente fica assim, vamos alterar, esse papel do colo tá todo alterado porque está escrito que é metaplásico. Não necessariamente. Se ele está como metaplasia, não quer dizer que tem alguma coisa. A gente tem uma mania de, assim, principalmente as pacientes, né, o público leigo, de achar que metaplasia tem a ver com neoplasia. Neoplasia, sim, tem a ver com uma lesão que possa indicar que seja algo com tendências tumorais, vamos dizer assim, né? Não necessariamente malignas, mas já é um nome que já faz com que a gente chame um pouco atenção. Agora, metaplasia só quer dizer um tecido se transforma no outro. Esse é mais ou menos o conceito disso. Então, como é que a gente vai fazer esse esquema de coleta, né? Quando a gente encontra essa JEC, que é a junção escamo-colunar, que é justamente essa divisão entre um epitélio e outro, aqui a gente tem o endométrio, né? Aí voltou. Aqui ele só queria mostrar o seguinte, que o tecido endometrial, ele fica aqui dentro e ele pode se exteriorizar, como nessa outra figurinha aqui, na figura 4, de acordo com a idade da paciente, com o grau de hormônios que ela esteja. Por exemplo, sabe uma situação em que a gente tem uma ectopia muito importante? Na gravidez, que é os próprios hormônios, a progesterona fica alta, ela prolifera muito mais, ela vai ter muito mais possibilidade de secretar endométrio, então ele acaba meio que saindo. E quando a gente vê essa questão de, mas tem uma ferida no meu útero, essa é uma outra lenda urbana, né? Antigamente, como posso dizer, toda lesão do colo do útero, a indicação era sempre cauterizar. Antigamente, muito antigamente. Então, quando a gente vê aqui, vou usar minha garrafinha. Quando a gente vê aqui um colo do útero, e aí a gente está analisando o colo do útero aqui. Não, pera, assim.
analisando o colo do útero. O epitélio que era para estar guardadinho lá dentro, ele começa a se exteriorizar. Então ele acaba formando uma bordinha aqui por fora, entende? E nisso, esse epitélio que era para estar totalmente guardado, quietinho lá dentro, ele começa a se exteriorizar e ele não foi programado para estar ali, naquele lugar exteriorizado, né? Aqui o colo do útero, o epitélio está guardado aqui, o epitélio que está exposto. Vou colocar a luva para vocês verem um pouco mais didaticamente. E aí esse epitélio exposto, ele é glandular, ele é secretante e ele é um tecido friável. Então, o friável significa, parece uma ferida mesmo. Sabe quando você era criança e você ralava o joelho e ficava ferida, aí depois de um tempo parava de sangrar. Só que daí você ia tomar banho, mexia de novo, voltava a sangrar? Ou grudava no cobertor e voltava a sangrar de novo? Então, é mais ou menos assim. A, a paciente tem aquele tecido um pouco mais exposto na cervice vaginal, né, no colo uterino por fora. O tecido está exposto e aí encostou, sangra. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um exame especular, a gente não vê um colo do útero assim bonitinho, cor de rosa, né, todo homogêneo, o tecido dele epitelizado por fora, com epitélio escamoso. A gente vê porções de tecido glandular permeando ali o orifício externo do colo. E a conduta antigamente era cauterizar. Porque qual era o raciocínio? Se a gente cauteriza aquele tecido que está friável, que está exposto, ele vai se reepitelizar e o epitélio escamoso vai recobrir e vai ficar tudo bem. Por quê? Até nesse manual da Febrasgo, no manual que tem disponível no site deles, diz que é uma área um pouco mais exposta, que a paciente pode se contaminar muito mais facilmente por clamídia e por outras ISTs, então por isso que deveria ser, vamos dizer assim, reepitelizado esse tecido, e a forma de fazê-lo seria essa. Só que, na adolescência, é muito comum ter junção escamocolunar exposta. Muito comum. Então, teoricamente, essas pacientes têm a exposição hormonal que vai levar à causa. A questão não é tem ou não tem, a questão é por que tem junção escamocolunar. Ah, examinei a grávida e ela tem agora. Porque ela está grávida. Muitas vezes, no final da gravidez, depois de passar por pele e tudo, os hormônios vão voltar e aí isso vai ser extinto. Isso vai sumir. Outra coisa, é, muitas vezes a gente tem, dependendo do método contraceptivo, né, pacientes que fazem uso de método contraceptivo contínuo, não tem um problema para o ciclo, não tem um problema para a fertilidade em si, mas nesse caso podem ter problemas com a junção escamocolunar ficar exposta. Então, um paciente que vai ter uma ferida, bem assim, ó, bem ferida no útero, entre aspas, que quando a gente mudar o método contraceptivo, pode ser que a gente tenha o fim dessa junção escamocolunar exposta aí, certo? Mas ter JEC, a gente tem toda vez, a gente sempre vai ter, que sempre vai existir a divisa entre um epitélio e outro. Não é assim, aqui tem um risquinho e é um epitélio e depois é outro. Não, tem sempre uma margem aí de que um se transforma no outro depois, certo? Então, aqui a gente está mostrando um colo uterino normal. Aqui é um colo com teste de Schiller negativo. Aqui uma lâmina para mostrar a junção escamocolunar, como é essa divisão do epitélio colunar com o epitélio escamoso. E aqui uma ilustração parecida com o slide. Outra questão do grupo especial, né? É o climatério. Como eu disse para vocês, compensa a gente fazer, claro, devido, com todos os cuidados devidos, né? Uma paciente que tem condições de receber uma terapia estrogênica tópica. Tem. Ah, mas estrogênio é tópico, só tem absorção tópica, negativo. Se ela tiver câncer de mama, ela não pode de jeito nenhum fazer uso de estrogênio tópico, né? Precisa ser uma outra medicação, de repente ácido hialurônico tópico, já existe isso em creme, de repente a própria vaselina para poder hidratar, enfim, né? Outros recursos aí para poder conseguir contornar esse ressecamento vaginal e promover para o paciente um pouco mais de lubrificação, elasticidade e uma adequada coleta de citologia. Esterectomia. Doutora, eu tirei o útero e agora? Preciso continuar coletando? Depende. Se você fez a esterectomia por causa de alguma alteração do colo do útero, eu tinha NIC3. Enfim, eu tinha mioma, mas eu tinha NIC2, achei melhor já tirar o útero, por exemplo.
Se você tinha qualquer tipo de alteração no colo do útero, precisa ser analisada e aí continuar a coleta, porque da mesma forma que você teve problemas no colo do útero, pode ter em vagina e vulva também. Então é interessante continuar o rastreio. Mas, caso tenha sido uma esterectomia por qualquer outro motivo, eu tirei por causa de um sangramento uterino normal, tinha Papa Nicolau normal recente, tinha, sei lá, uma miomatose uterina, muito difícil de você controlar clinicamente, foi optado pela esterectomia, tem adenomiose, que é uma condição benigna, não tem nada a ver com câncer de colo de útero, nem, enfim, né? Então, a gente tem a opção de não mais fazer rastreio. A gente não precisaria fazer porque a gente não tem mais risco de lesão cervical ali. Agora, se a paciente já tem alguma lesão precursora, aí ela deve ser acompanhada seguindo o protocolo da lesão que foi tratada, como se o colo ainda estivesse ali, certo? Grupos especiais ainda falando, o paciente é virgem. Faz Papa Nicolau? Gente, se Papa Nicolau serve para rastrear lesões precursoras de câncer de colo de útero ou fazer a detecção de câncer de colo do útero quando ele já está lá. A ideia é a gente conseguir rastrear bem no comecinho, bem no início, o mais no início possível, para que a paciente tenha todas as oportunidades de tratamento, de segmento e de preservação do colo e do útero o máximo possível. Agora, uma paciente que é virgem, que não teve relação sexual, aqui eu coloquei a foto dos tipos de ímã só para puxar um gancho, vamos dizer assim, desse assunto, né, para vocês verem as variedades anatômicas que existem. Mas, assim, se a paciente não teve nenhum contato sexual íntimo, qual a necessidade de fazer? Ela não teve chance de contaminação, né, por HPV. Então, se ela não tem nenhum sintoma, não tem um sangramento anormal, não tem nenhuma secreção que chame atenção, não tem nada assim, não tem necessidade de coletar. Até porque não tem como você passar um espéculo em uma paciente que ainda não teve relação sexual, certo? Então mas eu fazia Papa Nicolau com cotonete. Não é Papa Nicolau. Isso daí que às vezes é feito com cotonete, pode ser uma coleta de suave, pode ser uma cultura de secreção para descobrir qual o patógeno que está causando qualquer, enfim, vaginose persistente, talvez, que leve a um motivo desse, mas não existe necessidade, certo? Outro grupo especial, né, a paciente que possui HIV. Então, é uma paciente que, às vezes, a gente começa a fazer o rastreamento só, sim, analisar essa paciente com esses olhos a partir do momento que ela tem infecção confirmada. E aí a gente começa a fazer rastreio de 6 a 6 meses no primeiro ano, quando ela começa a ter relação sexual. E depois disso a gente faz o exame anualmente, ou então quando ela tiver a gente mantém enquanto ela tiver o fator de imunossupressão. Se elas forem HIV positivas e tiverem contagem de CD4 abaixo de 200 células, quer dizer, uma contagem baixa, elas são priorizadas, mas caso contrário, se não houver, a gente pode fazer até 6 meses, né? De 6 a 6 meses seria o ideal para essa paciente desse grupo especial. Sobre resultados citológicos, né? Quando aparece inflamação sem agente causador. Toda vez que a gente vê inflamação numa citologia, precisa prescrever pomada? Precisa prescrever um creme vaginal? Não. Não quer dizer que está escrito inflamação, que de fato tem uma inflamação, um corrimento, uma cervicite ali acontecendo. Muitas vezes na hora da coleta, pode ser que você tenha algum fragmento de sangue, por exemplo, na hora da coleta, por questões de técnica e não por questões de existir sangue ali antes da coleta, né? Às vezes a paciente está no finalzinho do período menstrual, às vezes a paciente teve uma certa atrofia porque está em aleitamento materno, porque está no climatério, e na hora de você passar a espátula de Aires, vem algumas hemácias junto, na hora de ver a amostra, tem inflamação. Na hora o patologista vê, ele não está vendo o exame físico como você viu, ele está vendo a lâmina, daí ele vai julgar como inflamação, certo? E aí a gente tem uma metaplasia imatura, quer dizer que ela ainda não foi, vamos dizer assim, concretizada, vamos dizer assim, nesse sentido de transformação de epitélio, não foi totalmente finalizada ainda. E quer dizer também que a gente tem uma reparação muito intensa, uma replicação celular um pouco mais intensa ali. Mas, a princípio,
Só observar. Reparação, né, tecidos de reparação, quando houve algum procedimento, por exemplo, uma conização, uma CAF. Atrofia com inflamação é resultado comum também de pacientes que estão no climatério, como eu já disse para vocês. Pós-quimioterapia, os lactobacilos, o cocos e outros bacilos fazem parte da flora vaginal. E aí, células endometriais normais fora do período menstrual ou após a menopausa. Aqui uma imagem bem real, bem próxima, né, para a gente ver como é feita a coleta do colo do útero, né, da citologia na parte de epitélio escamoso. E aí vamos falar das condutas em relação a ASC, ou ASCOS, né, dependendo de como você queira ler. Significado atípico ou indeterminado, possivelmente não neoplásicas. O que isso quer dizer? Tem uma alteração, mas ela não chama atenção sobre neoplasia nesse momento. Por causa disso, a gente vai ignorar. A gente vai falar assim, então não tem nada a ver, então o retorno fica livre? Não. Se a paciente foi fazer citologia com menor de 25 anos, apesar da recomendação dizer que tem que fazer acima de 25 anos, pode acontecer que por algum motivo foi feito antes. E aí, se for menos de 25 anos, a gente tem que repetir só em 3 anos. Porque, como havia dito, essas lesões geralmente conseguem se resolvendo sozinhas, por conta da própria imunidade da paciente. De 25 a 30 anos, a gente tem que repetir em 1 ano a citologia. Maior que 30 anos, a gente deve repetir em 6 meses. Certo? E a taxa de malignização é 0,1%, quer dizer, é muito baixa, mas ela existe, então por isso que a gente deve continuar acompanhando. Aqui só um fluxograma, só para mostrar para vocês. 30 anos ou mais, repetir citológico em 6 meses. 30 anos ou mais, não, repetir citológicos em 1 ano. Novo resultado anormal, colposcopia, achados anormais, aí sim a gente faz biópsia, se não houve, a gente tem que ver a JEC para dizer que é uma amostra, uma colposcopia satisfatória. Isso vai estar na próxima aula sobre colposcopia, então vamos falar direitinho disso. E ali, se é lesão intraepitelial ou câncer, a gente tem uma conduta específica para cada tipo de lesão. Aqui de novo, né, na colposcopia, só para ampliar aquele resultado que eu coloquei, que se é uma JEC completamente visível, fez a biópsia, e a gente está só mostrando aqui que no ASC-H a gente tem condutas específicas, mas nós vamos chegar lá. No ASC-H é totalmente diferente, né? No ASCOS a gente tem citologias possivelmente não neoplásicas, então ele já mostra para nós que tem uma chance muito pequena de ser realmente algo. Agora, no ASC-H são significados indeterminados também, mas não dá para excluir malignidade. Então, já acende uma luz vermelha, já é um sinal de alerta um pouco maior, que a gente deve fazer colposcopia para essas pacientes, pelo fato de não conseguir garantir. O fluxograma está no slide anterior, certo? Quando a gente tem isso tudo que a gente falou até agora, de ASC-H, ASC-US, são lesões referentes a ectocervice, né, a parte externa do colo do útero, alterações que vieram dessa espatulinha aqui. Agora, quando a gente vê lesões glandulares atípicas, células glandulares atípicas, né, lesões na citobranche, aí são lesões aqui, ó, detectadas pela citobranche. Então, quando é uma paciente menor de 35 anos, a gente deve sempre fazer colposcopia. E se é uma paciente com maior de 35 anos, a gente deve fazer colposcopia, deve fazer ultrassom transvaginal e uma avaliação da endocervice. Qual a relevância de se fazer ultrassom nesse momento? Porque aí a gente pode começar a pensar de uma alteração não simplesmente ali na cervice do útero. A gente pode pensar que todo o endométrio pode estar comprometido. Então, a gente tem que analisar de uma forma geral, com um exame de imagem que seja um ultrassom transvaginal. Aqui as condutas para o ASGOS, que a gente falava antigamente, né? O ACGH, a gente vai fazer colposcopia, a gente vai fazer avaliação endometrial, e na colposcopia a gente vai ver achados anormais na colpo, então a gente faz sempre biópsia. Se tem alguma coisa anormal, tem que ser feita biópsia. Não tem nenhum resultado alterado na colpo, a gente vai fazer a avaliação do canal endocervical, e aí a gente vai avaliar
de acordo com o NIC1 ou NIC2, né, caso seja essa classificação. Do NIC1 a gente vai fazer acompanhamento anual, a gente vai fazer acompanhamento semestral, aliás, né, por 24 meses, e só depois que a paciente tiver os 4 exames normais, aí sim a gente libera ela para segmento de rotina normal. Caso contrário, a gente não libera. E antes disso, né, caso a paciente tenha apresentado NIC 2 ou 3, aí a gente precisa fazer algo excisional, ou seja, biópsia de uma maneira um pouco mais ampla. A gente vai tentar fazer uma conização. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, do exame citopatológico, né, a lesão intraepitelial de alto grau, a gente faz colposcopia. E a lesão de baixo grau, menor de 25 anos, a gente repete em 3 anos. Maior de 25 anos, a gente repete em 6 meses e encaminha para a colposcopia também para análise. Aqui, de novo, né, mais um fluxograma, mostrando que se a paciente tem colpo, a gente vai fazer colposcopia diante dessa alteração. Basicamente, gente, sempre vendo. Se tem uma lesão na colpo, a conduta é biópsia. E dependendo do que vier na colposcopia, aí a gente vai avaliar qual vai ser o próximo passo. Tudo isso está contido no manual do INCA, das diretrizes. Vale muito a pena ler, é um conteúdo muito legal, muito didático, simples, claro de se entender, e tem todos esses fluxogramas de lá, certo? Quando a gente tem uma lesão intraepitelial de baixo grau em mulheres com 25 anos ou mais, a gente faz Papa Nicolau a cada 6 meses. E aí mantém a autoração, a gente vai para colpo. Ah, mas aí a gente repete, não teve nada dessa vez, então tá aí 6 meses. Quando a gente tem 2 exames normais, nessa paciente que é a lesão de baixo grau, aí a gente consegue fazer rastreio normal. Caso contrário, a gente vai analisando de acordo com as alterações que forem surgindo. E aqui a lesão de alto grau, as coisas mudam um pouco de figura, né? A gente viu ter um achado colposcópico, a gente vai ter que fazer colposcopia direto nas de alto grau. E aí tem um achado anormal, a gente vai avaliar se sim, e aí ver se a jeque é completamente visível, porque ela é a parte mais importante da colposcopia, que se a junção for visível, a gente tem que ver se tem um achado maior, anormal. Se sim, a gente vai fazer excisão conforme o tipo de zona de transformação. A gente vai falar disso já já. Toda vez que a gente for fazer biópsia, não é simplesmente assim, ah, eu acho que aqui tá maior, eu vou fazer aqui. A gente tem que sempre procurar biopsiar a zona de transformação, porque dessa forma a gente tem mais chances de pegar o local com maior replicação celular, então um lugar que tem mais chance de erro. Não é assim? Se você só erra se você faz? Então, no escamoso também existe replicação, só no glandular também existe, mas na junção, na metaplasia, naquela junção escapocolunar mesmo, é o local de maior chance de ter alguma alteração na replicação, né? De ter algum processo neoplásico, que é isso que a gente está procurando. Então, a gente vai fazer a biópsia da lesão que for mais próxima da zona de transformação. E é isso, gente. Finalizo por aqui a conduta das citologias alteradas, né? Um resumo das condutas. Vale muito a pena, vou reforçar de novo, vale muito a pena ler o manual. Tentei explicar o mais detalhado possível, mas basicamente é isso. E espero vocês nas próximas aulas. A gente vai ter uma sobre colposcopia, né? Sobre as patologias cervicais. A gente vai falar da técnica da colposcopia, dos principais achados de exame, né? Das principais condutas aí. Também vamos falar depois sobre as patologias vulvares, das dermatites e dermatoses vulvares e também da vulvoscopia, como a gente faria um diagnóstico de NIV, como a gente agiria diante de um diagnóstico desse, certo? Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. E aí, perguntas e outros questionamentos a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, obrigada, até. Tchau, tchau.